Oi, gente, hoje o nosso assunto é sobre a música. Vamos saber um pouquinho sobre o que a música representa e vamos também dar uma voltinha pela história, que essa música foi desenvolvendo até chegar nos dias de hoje. Se liga aí na nossa apostila. Nós estamos 8 aqui e o tema do capítulo é a música em nossa vida. Vamos. é, Desculpa, gente. Vamos ver aqui o que tem para nós aqui na nossa apostila. O ano é repleto de estímulos sonoros. Diariamente somos colocados em contato com a música por meio do rádio, dos anúncios publicitários, de carros de som, da televisão, da internet, de trilhas sonoras, de filmes, de novelas e aparelhos portáteis que reproduzem música com auxílio das novas tecnologias. No caso do MP3 e MP4. E os smartphones, né? Bom, a música nos estimula a sentir e a refletir sobre o nosso entorno. Independente de ter sido composta com ritmos atuais, clássicos ou misturados, do estilo musical e das letras das canções, além disso, a música nos desperta lembranças, emoções e as mais distintas reações. Quando a gente escuta uma música, a gente pode ficar pensativo, pode vir à nossa memória algum evento, nós podemos também, quando escutamos música, nós podemos dançar, né? E há também música que até nos fazem chorar, né? Se a gente sente saudade de alguém, de algum lugar, né, de um momento da vida da gente. Bom, enfim, a música, ela estimula todo o nosso sistema auditivo, motor e límbico, que é a área do cérebro responsável pelas nossas emoções. E é capaz de aproximar pessoas de diferentes classes sociais e gerações. E nós vamos conhecer um pouco desse mundo, né, da música, como é que ela acontece desde sempre na vida do ser humano. Então, aqui nós temos um pouco da história da música. A história, conforme o tempo, ela foi dividida, né? Chamamos de estilos. Temos aqui divisão de acordo com o tempo da época, de acordo com o povo, o lugar, de acordo com os acontecimentos. Então, tudo isso contribuiu para que houvesse essa divisão da música. Então, nós vamos ver aqui nesse gráfico, nós temos aqui, primeiro, a música medieval, tá? Que é cerca do ano de 1450. Depois nós temos a música renascentista, que é de 1450 a 1600. Nós temos a música barroca, de 600 a 1750. Aí nós temos a música clássica, que é de 1750 a 1810. Depois nós temos a música do período romântico, que vai de 1810 até 1910. E depois a música contemporânea, que é de 1900 em diante, né? Até chegar nos nossos dias aqui. Mas a música, ela já existe mais tempo do que isso daqui, de 1400, né? Nós vamos ver aqui na nossa apostila um pouquinho dessa música, como é que funcionava lá na pré-história primeiro. Só para poder saber, a palavra música, ela é do grego musique, que quer dizer arte das musas. É uma referência à mitologia grega e a sua origem não é muito clara. Mas muitos acreditam que a música ela já existia na pré-história. Por quê? Porque o homem da pré-história ele foi descobrindo
maneiras de se comunicar. E a música foi uma das coisas que ele descobriu que ele podia fazer. E a gente sabe disso porque nós temos registros nas cavernas, através dos desenhos, de cenas em que eles estavam dançando, em que eles estavam tocando. Foram encontrados também nas cavernas instrumentos musicais confeccionados por eles. Né? Então, o homem, desde lá da pré-história, inspirado pelos barulhos da natureza, e ele também foi descobrindo que batendo um objeto no outro, ele emitia um som, e daí ele foi aí descobrindo uma maneira de se comunicar também através da música, envolvendo a música. A gente sabe também que nesse tempo a música está vinculada muito aos rituais, porque o homem, desde a pré-história, tem essa coisa do ritual, né? Então, se nasce alguém, se morre alguém, se vai para uma guerra, se vai para uma caçada, se é uma festa, tudo isso eles têm uns rituais, né? E isso já é desde lá da pré-história. Andando um pouquinho na nossa história, nós vamos ver que saiu aqui, peraí. Nós vamos ver aqui na antiguidade, lá na Grécia, por exemplo, que essa música também era utilizada com a finalidade de acompanhar esses rituais. Ela estava muito, lá na Grécia, estava muito atrelada ao teatro, então os teatros eles eram misturados, né, com falas, poesias e com a música também. E era usado essa música para, nos momentos de rituais, tinha momentos de festas, momentos de colheita e até de guerra. Para os romanos, por exemplo, lá em Roma, a música ela era muito vinculada a esses acontecimentos, inclusive aos acontecimentos esportivos, né? Porque vocês sabem que foi lá que surgiu, lá na Grécia, que surgiu as Olimpíadas, por exemplo, os Jogos Olímpicos, e eles tinham antes de começar os Jogos, eles apresentavam músicas, né? E também, quando eles iam para a guerra, quando eles iam fazer uma festa, uma colheita. Então, enfim, a música estava sempre vinculada a alguns acontecimentos, certo? Agora nós vamos olhar um pouquinho daquela divisão que nós. A gente vai começar pela música medieval. Né? Na música medieval, a música é muito vinculada à igreja. Então, ela era considerada música sacra, né? Que sacra, que é relativo ao sagrado, ao religioso, e era muito tocada nas liturgias. Né? O que são as liturgias? Né? É um conjunto de práticas do culto religioso. Né? Então, todas as ações eram acompanhadas por música. E nesse tempo aí, foi criada uma música, um estilo chamado cantochão, né? Que era um canto tradicional dentro da igreja. Tá? E nessa época, essa música ela está bastante vinculada com a igreja. Então, a música que era tentado fazer diferente, a igreja não aceitava muito. Tá? Nessa época aí também apareceram dois tipos de músicos, né? Os menestréis e os trovadores, tá? Os primeiros artistas itinerantes, ou seja, eles viajavam de vilarejo para vilarejo, tocando em feiras, em mercados, tocando essa música, e aí eles levavam essa música. Já os trovadores, eles faziam parte do povo mais rico, né? Então, eles não faziam essas viagens assim, não. E eles estavam muito vinculados a alguns temas, umas músicas sobre amor, né? E
E também, então, nesse tempo da música medieval, a gente tem essa música muito vinculada à igreja. Bom, passando daí, nós vamos aqui na música renascentista. Movimento, né? Um tempo, né? Foi um período em que muitas coisas foram sendo modificadas na Europa. E a cultura, a estética, né? Tudo isso que vinha acontecendo foi começando, foi assim, foi sofrendo mudanças. E a música não foi diferente. E aí surgiram outros estilos de música que foi considerada profana. É o profano. Profano é aquilo que não pertence ao sagrado ou ao religioso. Então, essas músicas, elas eram consideradas músicas do mundo. Então, a igreja não aceitava muito, não, mas nesse tempo as coisas estavam mudando e aí surgiu aí vários tipos de música nesse momento. E um tipo de música que apareceu foi o a capela, que é a música cantada sem nenhum instrumento musical, certo? Então, foi um tipo, um estilo de coral, né, que pode ser feito com poucas pessoas ou com bastante pessoas, e essa música ela é cantada só com as vozes, sem acompanhamento de instrumento, certo? E aqui também ela já começa a se desvincular da igreja, mas ainda assim tem lá os hinos das igrejas, da igreja católica, enfim, certo? Depois disso, nós temos aqui a música barroca. Barroco significa pérola de formato irregular, tá? E foi utilizado para designar a arquitetura e a característica daquele tempo, lá pelo século XVII. Tá? Nesse tempo da música barroca é que apareceram as óperas, os oratórios, as fugas, suítes, sonatas e concertos, certo? Nesse período aí da música barroca, os instrumentos começaram a fazer parte dessas composições. Então, tinha alguns instrumentos, como as violas, que foram substituídas pelos violinos, e a orquestra foi pouco a pouco ganhando forma. Nesse tempo aí começou-se a formar a orquestra. E um dos instrumentos também muito importante na época, que era bem tocado, era o cravo, que é essa imagem que vocês que é uma espécie de piano, né? Mas o nome dele é o cravo, certo? Bom, depois disso, nós vamos lá, aqui nós temos a formação da orquestra, que nós vamos ver depois. Vamos voltar aqui e vamos ver a música clássica. Depois dessa música, então, a música clássica. Nesse tempo aqui é que aparecem os músicos famosos como Mozart e o Beethoven, tá? Nesse tempo aqui, a música ela começa a ter esse formato de orquestra, de sinfonia, né? E aí surgem as sonatas, e surgem os trios, os quartetos, os quintetos, que existem até hoje, né? Muitas igrejas, por exemplo, têm os quartetos, que são assim, 4 pessoas que se reúnem, pode ser feminino, pode ser masculino, pode ser misturado, né? E aí essas 4 pessoas, né? Ou 5 que formam o quinteto, ou trio, né? Que são de 3 pessoas que cantam fazendo essas apresentações. Tá? Nesse tempo, um instrumento muito importante, que ganhou muita importância, porque todos os músicos, né, Beethoven, o Mozart, eles usavam o piano. Tá? Então, o piano ele era um instrumento de destaque no meio da orquestra. Depois disso, vamos falar aqui um pouco sobre a música romântica.
período em que os artistas queriam liberdade para cantar, né, e fazer a sua música com os temas que eles queriam. E esses temas estavam vinculados aos sentimentos, né? Então, eles queriam que os sentimentos deles, naquele tempo, né, fosse qualquer sentimento, fosse registrado através da música. Podia ser, inclusive, um sentimento de muita dor. Então, a gente chama até hoje as músicas, de uma música romântica, aquela música, né, lenta, que fala de sentimento. Então, foi nesse tempo aqui que foi mudando a prática desses compositores, né, desses músicos que viviam nesse tempo aqui. Depois, vamos ver aqui, música do século XX, né? Bem pertinho de nós aqui, marcado por muitos experimentos musicais. Por quê? Porque foi surgindo o rádio, né, a televisão, os instrumentos eletrônicos. A gente olha, por exemplo, nas bandas, né, às vezes até lá no grupo da igreja, a maioria dos instrumentos são ligados na eletricidade. Então, nós temos violão elétrico, nós temos o teclado, nós temos até a bateria, até todos os instrumentos, assim, alguns já têm bastante tecnologia, né? E a partir, então, desse século XX, a música se desenvolveu muito. E daí tem uma série de estilos musicais que foram surgindo, entre eles tem a música popular, tem o jazz, e aí os ritmos, né, foram ganhando os ritmos diferentes, e nós conhecemos as músicas hoje, né, e nós também tocamos músicas antigas, né, músicas lá da época das óperas, né, quando surgiram, lá da idade das músicas clássicas. Até hoje a gente escuta essas músicas, né? Tem gente que é muito apaixonada, por exemplo, por música clássica, e tem aí e gosta de escutar, né? Então, gente, nós fizemos assim um pequeno passeio sobre a música, sobre a história da música. Então, o que é importante a gente guardar é que a música ela faz parte do ser humano, né, da pessoa, desde sempre. Então, nós vimos que desde a pré-história até nos dias de hoje, a música sempre ocupou um lugar muito especial e muito importante na vida da gente. Certo? Bom, nós vamos assistir um vídeo agora. Eu vou deixar esse vídeo, o link desse vídeo, para vocês. Vocês acessarem depois, quando vocês quiserem. Esse daqui, ó. A partir desse aqui, vocês escutam outras músicas. Esse que nós vamos escutar é uma música, um grupo bem moderno, né, que canta a capela. Lembra que a capela é quando sem o acompanhamento de instrumento, certo? Vamos assistir agora esse vídeo. Então, gente, hoje a nossa aula foi essa. Conhecemos um pouquinho da história da música durante os vários períodos que aconteceu e até chegando um pouquinho agora nos nossos dias. Na próxima aula, nós vamos continuar falando sobre a música e aí nós vamos conhecer mais alguns estilos de música e vamos ver como é que ela também existe para nós hoje e que tipo de música que a gente tem hoje, ok? Muito obrigada pela presença de vocês. Até a próxima aula. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.